Direto da redação. Doutora Caroline, bom dia. Prazer estar com você aqui novamente. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão conectados. Doutora Muito bom estar Caroline, aqui. hoje eu quero aqui... olha, você está recebendo aqui, está sendo parabenizada aqui à vontade aqui. Jocineia Dutra, obrigado. Ela está dando os parabéns aqui à doutora Caroline. Mas, doutora, ela é de Rio das Ostras. Doutora Carolina, eu gostaria que a senhora comentasse aqui sobre um tema que tem viralizado, tem virado meme em redes sociais, e você escreveu um artigo sobre isso aqui no Portal Viu, né, até aí na sua coluna, eu penso até que o pessoal disponibilize aí, que é um pastor mirim, um jovem de 13 anos de idade, e ele disse que ele nasceu mudo, que ele nasceu surdo, e ele foi curado por um milagre. Agora ele diz falar línguas estranhas, falar as línguas dos anjos, supõe-se, né, porque é línguas estranhas. Então ele faz uma nova interpretação dessa questão de línguas. E ele fala uma língua que ele entende lá no idioma que ele entende, só que isso está virando meme. Tem gente gravando funk, ele está fazendo sucesso nas redes sociais, pelo menos, atendendo a um segmento. E também isso está se convertendo em dinheiro, né, no bolso. Quer dizer, a fé se transformou num grande negócio. Prefere que eu exiba primeiro um pequeno vídeo dele aqui? Por favor? Eu prefiro, mas antes de você entrar nesse assunto, eu gostaria de agradecer a todos que estão parabenizando, né? Essa conquista que não é minha, é da população, e reforçar a ideia de que as pessoas elas têm voz, elas têm poder, basta ir em frente, porque isso foi muito além, a gente falou bastante disso, né? Isso foi além da política, isso foi uma voz representando a população toda que estava e ainda está desamparada, né? Então a gente vê máfias cercadas, cercando a cidade e que estavam saindo impune. Então, quando uma cidadã consegue avançar, nem que seja um pouco, é uma vitória não só dela, é uma vitória da cidade. Então, muito obrigada a todos. Perfeito. Mas, doutora Carolina, voltando agora aqui... Mostra aí. Mas voltando ao tema aqui, eu gostaria que você analisasse agora esse pastor mirim que tem feito sucesso, tem virado memes na internet, fala línguas estranhas, diz que nasceu mudo, nasceu surdo, hoje ele fala perfeitamente, tem uma dicção, ele pula, ele dança, ele canta, vira cambalhota. Eu vou mostrar primeiro o vídeo dele, por favor. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smart. Meu pastor é Jesus, está amarrado. Na boca que eu sou profeta. Surdo e mudo até os meus 3. Você nasceu surdo e mudo? Surdo e mudo. Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. E tá com essa desenvoltura aqui? Deus te colocou no caminho, viu? Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Você nasceu sem as cordas vocais? Sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Sim. Eu nasci surdo e mudo até os 3 anos de idade. E minha mãe era de um centro espírita, né? E não professava a fé cristã. Ninguém da minha casa professava a fé cristã. E minha mãe, ela teve esse período, e eu completei 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. Um milagre aconteceu no dia do meu aniversário. Deus foi... Tá aí, ele disse que ele foi então aí, personificou um milagre, né, um milagre divino. E você escreveu um artigo, eu gostaria de exibir primeiro aqui o artigo na tela, aqui de autoria da doutora Caroline, tá aí, o espetáculo da fé. A fé, tá aí, olha, a fé virou, eu tô aqui um pouco distante do seu óculos, tá aí, ó. A fé virou mercado e entretenimento? Você faz uma pergunta. Mas eu gostaria que você discorresse um pouco sobre esse artigo e analisasse um pouco o perfil desse pastor mirim, um pouco dessa fé, essa fé retumbante, essa fé, vamos aqui colocar entre aspas, que promove um milagre, que cura um mudo, que cura um surdo. O garoto nasceu sem os tipos. E cientificamente isso primeiro é possível. É possível? A gente não tá, no artigo a gente não leva isso em consideração. A gente não leva em consideração fé, a gente não leva em consideração os milagres, né? A gente não tá discutindo isso. Não é isso que eu abordo. Eu abordo muito como a fé ela virou performance.
eles estão transformando uma experiência que deveria ser uma experiência íntima e espiritual em um produto de entretenimento. E ao invés de provocar essa transformação, acabou virando um conforto embalado, uma validação, uma busca pelo milagre, né? As pessoas hoje querem isso, querem uma pessoa para dizer, ó, isso aqui vai acontecer, ó, isso, e sem precisar fazer, que as pessoas querem isso muito pronto, né? Teve algumas colunas que eu já fiz da geração da inteligência artificial, né? Da geração artificial com a geração que não lê. Então, assim, as pessoas hoje querem um pronto. E como não fica só em um segmento, atingiu a fé também, esse mercado. Então, o público, ele tem um papel nisso que é importantíssimo, porque a audiência, eles estão consumindo, eles estão compartilhando, eles estão idolatrando. As pessoas, elas estão absorvendo, ampliando, legitimando discursos, mesmo quando eles beiram fanatismo. Porque líderes como esses sempre existiram, se a gente parar para pensar. A gente pode não lembrar de todos, né? Porque sempre vai substituindo e a gente esquece. Mas sempre existiram. Só que a forma como está sendo propagado, como está sendo absorvido, está mudando. E a internet, o algoritmo, tem fortalecido muito isso. Então, as pessoas, elas estão absorvendo isso, mesmo que elas concordem, dependente disso, de concordarem ou de ridicularizarem, porque tem isso também. A gente viu vídeos de pessoas criando dancinhas, porque fizeram funk com essa música também. Então, assim, é o algoritmo fomentando, trazendo evidência. E a psicologia, ela fala muito disso. A psicologia social, ela trata como se fosse uma ampliação social, esse é o nome, que é nada mais que a dinâmica de grupos. E ela fala que o conteúdo em si, ela não importa. O que importa não é a circulação da mensagem. O que importa é a quantidade de pessoas que estão compartilhando algo, seja para apoiar, para criticar, e isso que vai legitimar o conteúdo como socialmente relevante. Só explicando aqui, vai falar um pouquinho aqui, quem trabalha também com programação de computador, um jornalista que também é programador. O algoritmo do Instagram, vou até o Instagram, porque aqui, a página que apareceu foi o Instagram, ele é preparado para distribuir aquilo, para impulsionar aquilo que as pessoas estão acessando e que elas estão compartilhando. Então, quanto mais compartilha, quanto mais as pessoas interagem com a página, o que o algoritmo faz? Ele sai distribuindo, ele vai impulsionando. Então, coisas que aparentemente assim, são irrelevantes no dia a dia, alguém consumindo, por exemplo, um sanduíche, alguém com um animalzinho, que passaria imperceptível na rua, mas quando vai para a rede social, ela tem ali interação, as pessoas comentam, as pessoas colocam emoji, as pessoas colocam ali aprovação e compartilha com alguém, aí o algoritmo ele distribui mais. Como ele é muito performático, como ele começa a falar línguas estranhas, as pessoas fazem memes, as pessoas dançam, o algoritmo ele interpreta o quê? Opa, está tendo aqui visualização, então eu vou distribuir mais, aí eu alcanço um número maior de pessoas. Então eu creio que, em síntese, o que você coloca é exatamente isso, né? A fé como mercadoria impulsionada pelos algoritmos, pela rede social, turbinada, não é isso? Sim, e não só a tecnologia, né? O mercado, ele não distingue isso. Ele não vai distinguir o aplauso de vaia. Tudo é audiência. Isso. Então, assim, as pessoas, elas vão compartilhando para ridicularizar, elas também estão ajudando a alimentar esse espetáculo, né? É porque o algoritmo interpreta também a crítica, está interagindo com a página. Não que você esteja xingando aí, mas está interagindo com a página. Você está dizendo ao algoritmo, olha, eu estou vendo isso daqui. O algoritmo vai distribuir. Porque muita gente acha isso, né? Eu vou escrever aqui, eu vou criticar aqui, porque vai parar de distribuir. Não. Aí é que o algoritmo distribui mais ainda, né? Está polemizando, vive disso. Agora, e essa questão de falar línguas dos anos, porque o que as pessoas... O Renato Russo compôs uma música que diz que é um trecho
do livro de Coríntios, capítulo 13. O capítulo 13 do Coríntios diz, o apóstolo Paulo: ainda que eu falasse a língua dos anjos a língua dos homens e dos anjos, sem o amor, eu nada seria. Mas há quem diga assim, por que o apóstolo... Isso é um trecho. Mas tem um outro trecho que o apóstolo Paulo, ele está... eu creio que foi... Eu acho que ele está na Etiópia, eu não estou bem lembrado do local aqui, mas ele está falando para uma porção de gente de diferentes países, diferentes etnias. Ele está falando na língua dele, que eu não sei se ele estava falando o grego koiné, eu não sei qual é a língua que ele estava falando, mas que era o grego koiné. E todo mundo, em suas respectivas línguas, estavam conseguindo interpretar, como se estivesse com um tradutor. Na ONU, não sei se você já observou, quando os diplomatas estão falando ali o russo, o cara está falando em inglês, mas outros países as pessoas estão com um tradutor no ouvido, traduzindo para ele. Então, naquele período ali, é como se as pessoas tivessem um tradutor para interpretar. Todo mundo estava entendendo o que o Paulo estava falando. Aí as pessoas interpretam aquilo, algumas religiões, como se o Paulo estivesse falando ali línguas estranhas, falando língua dos anjos. Então vem com esse negócio aí, ribalabalabalabacai, how the king, não sei o que, nem ele sabe o que ele está falando. Mas a fé das pessoas, algumas pessoas, a fé também, ela leva, eu vou te dizer que as pessoas a uma certa, não é inocência, mas a uma simplicidade que eu não sei se a carência, aí a psicóloga pode explicar, a carência, talvez, a busca por milagre leva as pessoas a acreditar em qualquer coisa, né? Em qualquer manifestação nesse sentido. Seria isso? Também a carência, o pertencimento, as pessoas querem pertencer a algum grupo, o acolhimento, tudo isso vai contribuir. E uma coisa que me chama muita atenção é o quanto ele acredita no que está falando. Tem um vídeo que está circulando onde ele rasga um laudo de uma mulher que tem câncer. E ali ele fala, eu rasgo o seu câncer, como se ela não tivesse mais câncer. Então é uma coisa muito séria. E hoje nós estamos em um momento onde as pessoas não leem. Então, se a gente parar para analisar, quantas pessoas de fato leem a Bíblia? Qualquer que seja a religião, eu coloquei a Bíblia porque nós estamos falando do cristianismo. Então, não é essa a pauta. Pode ser da religião afro, pode ser de qualquer um. A gente está colocando só a base do que está falando do vídeo. Mas as pessoas, elas não leem. Então, o que resta? Resta pessoas que acreditam em líderes que vão trazer interpretações deles. Então, as pessoas, elas estão cada vez mais vulneráveis. Elas não estão buscando, óbvio que não estamos generalizando, mas as pessoas hoje vão à igreja em busca de validação. Essas pessoas, elas estão atrás de transformação, porque transformação em si também traz em questão escutar coisas que a gente não quer. Hoje as pessoas querem escutar coisas que elas querem. Hoje elas querem, elas trocaram a fé que acorda, né, que desperta, pela fé que adormece, pela fé que acalenta e que está falando ali o que ela quer escutar. Então a gente está vivendo um momento muito conturbado, sabe? Eu tenho aqui um trecho aqui sobre o tópico que você citou aí, quando ele rasga o laudo da mulher. Põe aí o vídeo aí, por favor. Eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Eu tô toda arrepiada. Ele rasga, ele diz que ele cura, ele filtrou o sangue da mulher e curou. Ele diz que cura a leucemia da mulher. Gente, leucemia é uma doença que... Tem um caso do Marcelo Rezende, eu acho que é um apresentador de TV, ele fazia um tratamento de câncer, e o médico que tratava dele mandou ele parar com a quimioterapia. Marcelo morreu. O médico falou isso com ele, tem um depoimento aí de uma pessoa, de um parceiro dele, fala que ele foi lá ao consultório, o médico falou, a quimioterapia você vai morrer mais rápido. Ele parou e ele morreu. Agora você imagina alguém que pega uma mulher que está com leucemia, mulher que está fragilizada, diz, olha, eu estou filtrando seu sangue, eu curo a sua... E ele fala, ele acredita naquilo que ele está falando, né? Porque o intérprete, se o intérprete ele não acredita no personagem dele,
quem vai assistir, a plateia também não vai acreditar. O primeiro que tem que acreditar no intérprete é o próprio intérprete, né? Quem está interpretando o papel, né? Mas a gente tem que levar em consideração que ele é uma criança, né? Então imagina como será esse adulto. Tem Porque 13 anos, isso é aí isso? isso exige muito de O uma nome dele é pessoa, Miguel, né? só pra gente colocar aqui, é o Miguel, qual o nome dele? Oi? Miguel Oliveira, né? Miguel Oliveira é o nome do rapaz, da denominação, do rapaz que ele se apresenta aí. E tem também um outro trecho da língua estranha. Põe aí um pedacinho da língua, ele falando a língua aí, por favor. Você entendeu alguma coisa aí que ele tá falando aí? O tec tec taca 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 tec 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 taca 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 taca. Alguém entendeu? Assim, não dá para entender aí, não tem como entender. E assim, só para ressaltar, nós não estamos debochando, nós não estamos ridicularizando a fé que acredita em uma linguagem, porque tem denominações que acreditam realmente que estão falando em uma outra linguagem, a linguagem do Espírito Santo, tem realmente isso. Nós estamos trazendo uma realidade onde pessoas que estão usando essa crença para deturpar tudo que está envolvido. Então é muito, muito importante a gente ressaltar isso. Doutora Carolina, a Bíblia, doutora Caroline, a Bíblia é um livro... a Bíblia é um livro inesgotável. A Bíblia é a maior fonte de arte, é uma fonte de sabedoria. Eu estou falando porque eu faço curso de filosofia com o professor Leandro Carnal, estudo muito Bíblia, e a gente passa a ter uma compreensão da Bíblia, da profundidade que é a Bíblia. Mas a Bíblia é um perigo quando as pessoas elas põem trechos da Bíblia, interpretam, dão interpretação equivocada do que é ou do que diz a Bíblia. Se você pegar o Salmo de Davi, ler um Salmo de Davi em todo um contexto, contextualizar e ler ele completo é uma coisa. Agora, se você pegar um fragmento de um Salmo de Davi, um fragmento do que Jesus fala, você vai dar a interpretação que você quiser. Por isso é que as pessoas não gostam muito do Novo Testamento, elas gostam de ficar lá no Velho Testamento ameaçando todo mundo que o mundo vai ser destruído com profecias, porque aí as pessoas têm que dar oferta, têm que fazer sacrifícios. Você não vê esse tipo de pessoas, por exemplo, trabalhando muito a figura de Jesus Cristo. Você vai ver muito mais elas trabalhando princípios do Velho, do Antigo Testamento. Sim. Porque é muito mais punitivo, E uma coisa que está muito em evidência, e não é só na fé, isso a gente vê na política, isso a gente vê no cotidiano, as pessoas elas querem a figura do herói e do vilão. Então, exatamente. assim, esse modelo religioso que você está falando, traz uma figura do punitivo, do que está errando, o vilão da história, e do mocinho, que está mostrando, você está errando, você vai fazer isso, aquele papel, né, de carrasco, de julgador, Então, assim, as pessoas hoje, elas querem isso, porque elas não sabem quem elas são, elas estão atrás de pertencimento. E quando você cria a figura do mocinho, do vilão, elas conseguem ter um parâmetro onde elas irão se encaixar. Então, isso também isso influencia muito. Exatamente. Doutora Caroline, eu quero agradecer aqui esse tema que é um tema vasto. A gente vai voltar a ele em qualquer momento, a gente vai discutir, porque religião sempre é bom a gente trabalhar de forma não desrespeitosa, mas respeitando a crença de todo mundo, como você mesmo bem colocou aqui. Mas são temas que é muito bom a gente sempre abordar. A gente sempre abordar aqui e discutir. Mas muito obrigado, tenha um bom dia, uma boa quinta-feira, tá bom? Foi ótimo, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui trazendo esse assunto tão importante, tão rico. Agradeço a todos que estão ouvindo também e vendo.